Oi, nossa, eu tô me achando meio estranha. Acho que a iluminação não tá muito boa, né? Porque só os LEDs e a luz da TV ligada e a luz da TV muda. Mas é o que tem pra hoje. Não quero muita luz na minha cara agora. Mas, oi, eu tô sumida, né? Tem uns meses já que eu não posto vídeo. E não foi porque eu quis, porque eu tô passando por umas mudanças aqui em casa. Tipo, de mudança mesmo. O dia aparentemente tivesse mudado aqui. Então, anda meio difícil de gravar, porque eu tô tendo poucos momentos sozinha e em silêncio, então tá meio difícil. Até pra ler também aqui. Mudou bastante coisa desde a última vez que eu gravei vídeo, porque já tem uns 2 meses, eu acho. Muitas coisas que eu não entendi se foram pra melhor ou pior. Tipo, a maioria delas foram meio que pra nada. Não sei se é aquele papo de tipo, ai, foram pra servir de aprendizado, porque particularmente não sei se eu aprendi muito. Acho que só me deixou meio traumatizada, mas ok. Recentemente eu passei por um negócio que eu nunca tinha passado, que é aquele fenômeno de pessoas do seu passado voltando pra sua vida. É um negócio que eu vejo muita gente comentando e nunca tinha acontecido comigo, porque eu não deixo, geralmente. Quando eu tiro alguém da minha vida, eu não deixo elas voltarem, porque eu não sou muito o tipo de pessoa que dá segunda chance. Eu não acho que isso seja certo nem errado, só é algo meu, assim, eu não sei perdoar muito bem. Talvez é algo que eu tenha que melhorar. Ou não, né? Porque aparentemente não foi uma boa ideia. E dessa vez eu perdoei uma pessoa que voltou do meu passado. E aí não deu muito bom, porque a pessoa fez o mesmo erro. Então, talvez eu não tenha gostado muito dessa ideia de perdoar os outros e deixar eles voltarem pra minha vida. Eu acho que eu vou continuar que nem eu era antes. Mas enfim, parando pra pensar, meio que foi um aprendizado, né? Foi um reforço do que eu já pensava antes. Agora eu tenho uma prova de que às vezes isso não dá certo. Talvez tenha casos que dê certo, mas no meu caso não deu certo. Enfim, eu tô muito morta, eu vou passar um batonzinho, peraí. Aqui no fundo tá passando um documentário de gato que eu assisti esses dias. Muito bonitinho. Nossa, a iluminação foi com Deus agora, né? Isso incomoda? Será quem tá assistindo? Espero que não. Ah, vou deixar assim. Se estiver incomodando, perdão. No próximo vídeo eu tento melhorar isso, tá bom? Mas enfim, eu não sei do que eu vim falar nesse vídeo. Eu tô falando um monte de coisa aleatória, como sempre. Vocês viram meu pôster de Crepúsculo ali? Geralmente ele fica mais pra trás, só que ele não aparece nos vídeos. Daí eu coloquei pra cá pra vocês conseguirem ver. Mas nem tá dando pra enxergar, né? Vou acender a luz rapidão só pra vocês verem. Pronto. Meu cabelo cresceu, né? Desde o último vídeo. Eu não sei se eu gosto ou não. Tô me sentindo meio sem graça. Enfim, pessoas do passado. Então, não tive uma boa experiência. Na única vez que eu deixei isso acontecer. Não vou dizer pra vocês se eu recomendo ou não. Cada um sabe o que faz. E cada caso é um caso, né? Muito específico. No meu caso, não foi uma boa ideia. Mas sigam seu coração, né? Às vezes, no caso de vocês, pode ser uma boa ideia. Eu tenho pavor de, tipo, falar alguma coisa. Não necessariamente aqui no canal, porque tem pouca pessoa que assiste, mas, tipo, pros meus amigos mesmo, assim. E eles meio que seguirem o que eu falei só porque eu falei e ignorarem a intuição deles, assim. Então, sempre que eu dou um conselho, quando eles pedem, eu deixo bem claro que, tipo, faz o que você tá sentindo. Não ouça muito intensamente o que eu tô falando, sabe? Eu tô tentando achar uma marcação que eu fiz no livro que eu tô lendo, porque eu tô lendo 2 livros, porque eu ando tentando me alienar o máximo que eu consigo, justamente porque eu tô passando por umas coisas meio ruins. Então, e porque eu tô de férias também na faculdade. Então eu voltei pra academia, então eu gasto minha energia lá, e no resto do dia eu tenho o estágio de manhã, né, também, que o estágio não teve férias. E tô lendo 2 livros, que é pra ficar ocupadaça, assim, o máximo possível. Daí, eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Geralmente eu mantenho esse padrão de 2, porque eu enjoo meio rápido das coisas. Então, tipo, eu tô gostando muito dos 2 livros, muito mesmo. Só que, às vezes, quando eu começo a dar uma cansadinha um pouco, de um, eu vou, começo e retomo o outro, sabe? Daí eu vou dando uma variada, assim. E eu tô triste porque eu tô gostando muito dos 2. Então, eu tive a sorte de estar no mesmo período com 2 livros incríveis. Já teve vez que eu tava lendo 2 livros ruins ao mesmo tempo. Então, não sei, eu tô com dó de estar gastando 2 leituras boas ao mesmo tempo. Eu já mostro pra vocês que livros que são, que eu tô tentando achar a marcação que eu queria ler pra vocês, que me fez pensar muito. Na verdade, não me fez pensar, não foi algo tipo, nossa, que reflexão. Foi mais algo que eu me identifiquei muito. E eu fiquei, gente, é igual eu. Falando em igual eu, nesses tempos que eu fico sumida daqui do YouTube, eu tô sempre muito presente no Twitter. É uma rede social que eu uso sempre. Então, quem quiser me seguir lá,
eu vou deixar o meu user na descrição, porque eu tô sempre lá e daí, tipo, se você gosta de mim, você pode me ver lá, já que eu fico meio ausente, né? Eu sou uma youtuber meio ausente. Achei o trecho que eu queria ler pra vocês. Tá, deixa eu mostrar os livros que eu tô lendo primeiro, né? Que eu me perco aqui na minha própria fala. Ai, ficou escuro de novo, bem na hora que eu ia mostrar. Não iluminou muito, né? Mas dá pra ver, eu acho. O primeiro livro que eu tô lendo eu ganhei de um amigo meu, muito querido. E é um livro que ele gosta muito. Então eu tô lendo com carinho, assim, sabe? Eu tô gostando bastante. Eu gostei de como ele funciona, tipo... Ele intercala entre narração, a história sendo contada, assim, de um jeito normal, que nem alguns livros são. E... e-mails entre as personagens principais. Tipo, uma manda um e-mail pra outra, porque elas são amigas e tal, de longa data, e cada uma mora numa cidade, e elas têm esse hábito de mandar e-mail uma pra outra. Então, às vezes você tá lendo ali a historinha, tipo, fulano e ciclana foram não sei aonde. Aí daqui a pouco você se depara com um e-mail. E esses capítulos dos e-mails são os melhores, assim, porque elas hablam muito. Tá no final do livro. É Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Não sei se é assim que fala. Se eu não me engano, ela é irlandesa. Eu sou muito influenciável. Eu comecei a ler esse livro e uma das personagens vive em Dublin, acho que é assim que fala, né? E aí eu já quero ir visitar lá porque eu fiquei, parece lindo lá. Quero ir lá e virar escritora e ficar lá escrevendo. E, tipo, nunca nem tinha pensado na Irlanda assim como um local pra ir um dia. E aí agora, porque eu li um livro, eu quero ir. Mas aqui, né? Então, pra contextualizar vocês, eu não vou dar, tipo, spoilers, até porque não é um livro muito de spoiler, é um livro meio... São conversas, sabe? Não é tipo, tem um plot, tem um negócio, assim, pelo menos eu não terminei ainda, né? E até agora não parece ser esse tipo de livro, então não necessariamente isso atrapalharia, mas, enfim, pra vocês entenderem o trecho que eu vou falar agora, eu tenho que explicar um pouco. O que acontece? Temos duas personagens principais. Uma chama Alice, né? Que é a personagem que é escritora, uma escritora famosa e tal. A outra chama Eileen, não sei se é assim que fala, escreve E-I-L-E-E-N. Acho que é Eileen, né, que fala. Elas fizeram faculdade juntas, que foi onde elas se conheceram. E elas se mudaram, cada uma mora numa cidade agora, e elas mantêm esse contato por e-mail. A Eileen, ela namorou um cara por um tempo que chamava Aidan. O livro não discorre muito sobre o relacionamento deles, conta assim meio resumidamente o que aconteceu. Mas se eu não me engano, eles ficaram juntos por uns 8 anos. Meio que a época dos 20 dela, sabe? Ela passou meio que a juventude com ele, tipo, dos 20 aos 28 anos, sabe? E isso é algo que pega muito nela, pelo que eu vejo aqui no livro, pelo que eu entendi, né? Porque ela fica, putz, desperdicei minha juventude com alguém que nem deu certo, né? Porque no final das contas ele terminou com ela. Inclusive, quando a Eileen tá lamentando com a Alice, o Aidan terminou com ela, né? A Alice fala, você também tava querendo terminar, às vezes você reclamava do relacionamento e tal. Tem essa conversa que, tipo, o relacionamento não tava já tão legal pros dois, só que como não foi ela que terminou, parece que pesou mais pra ela, sabe? E é uma sensação que a gente tem bastante, né? Mesmo que o relacionamento já esteja desgastado, quando não é a gente que termina, parece que tem um peso meio estranho. Ou até quando não é a gente que termina, né? Não, até quando é a gente que termina também, é meio estranho. O modo como ela enxerga de ter, tipo, perdido a juventude dela com ele, como se o relacionamento inteiro tivesse sido em vão, já que não deu certo, é um pensamento que eu acho que é muito autodestrutivo, né? E é meio que inevitável, eu já pensei assim também. Tá que eu nunca tive relacionamentos longos, né? Só tive um e durou 2 meses, então eu não partilho dessa situação, mas eu imagino que seja inevitável pensar assim, tipo, putz, perdi mó tempão com a pessoa, mas acho que é um modo de pensar que faz muito mal, né? Porque não acho que é porque não deu certo que foi completamente em vão, né? Mas enfim, me estendi muito nessa fala. O que eu vou ler agora, que foi um trecho que eu gostei muito, que eu destaquei, é uma parte do e-mail que a Eileen manda pra Alice. E ela tá desabafando porque depois que o Aidan terminou com ela, eles, tipo, cada um seguiu sua vida, eles não mantiveram contato e tal. E ela encontrou com ele um dia, tipo, sem querer no mercado, assim. Daí agora eu vou ler o que ela falou. Desde que o vi, cada hora foi pior do que a anterior. Ou será que a dor que sinto agora é tão intensa que transcende minha capacidade de reconstruir a dor que senti naquele momento? Parece que o sofrimento relembrado nunca é pior do que o sofrimento presente, ainda que na verdade tenha sido muito pior. Não conseguimos nos lembrar do quanto foi pior, porque a lembrança é mais fraca do que a vivência. Vai ver que é por isso que as pessoas de meia idade sempre acham que seus pensamentos e sentimentos são mais importantes do que os dos jovens, porque só conseguem ter uma vaga recordação dos sentimentos da juventude e permitem que suas vivências atuais dominem a perspectiva de vida que têm. Essa parte do vai ver que as pessoas de meia idade pensam assim, eu achei
muito interessante, porque era algo que eu sempre pensava, tipo, nossa, por que é tão difícil para as pessoas mais velhas terem, tipo, empatia com problemas dos jovens de agora? Porque eles têm uma mania de falar que no tempo deles era pior e sempre competidores, assim, algo que eu acho muito irritante. Eu achei muito boa essa explicação, sabe? Tem uma outra parte que é uma frasezinha assim, meio solta, que eu achei legal e que eu já senti, inclusive, que ela falou: mas Alice, quando vi, foi como passar por toda aquela dor de novo. E eu me sinto um fracasso. E de certo modo, minha vida realmente é um nada. E pouquíssimas pessoas ligam para o que acontece nela. Nossa. Ah, olha essa agora. Às vezes é muito difícil entender o sentido da existência quando as coisas da vida que considero significativas acabam não significando nada. E as pessoas que deveriam me amar não amam. Não sei se é tão impactante assim pra vocês como foi pra mim, mas eu fiquei muito... Nossa, parece eu. Eu tô lendo ele ainda, como eu falei, e tô intercalando com A Redoma de Vidro, que é um livro que eu tenho vontade de ler faz tempo, só que eu tinha medo, que né, ele é conhecido por ser um livro pesado, pela história de vida da escritora, né, que é meio pesada também. Mas assim, até agora eu tô conseguindo ler sem ter muitos problemas. Eu também achei que eu ia ter dificuldade na compreensão, por ser um livro clássico. Se eu não me engano, ele é de 65? Não sei de que ano que é. Acho que é de 60, sei lá. Parece que é de 1963. Enfim, é um livro antigo, né? É um clássico. Ela é super aclamada, tá aqui Sylvia Plath, foi uma das poetas mais aclamadas do século XX. Então, né, é um livro aí clássico. E eu achava que talvez eu não fosse entender, ou achasse chato, né, por ser meio sério demais. Mas eu achei a leitura bem fácil, não tive dificuldade nenhuma até agora. E eu também não achei pesada, que nem eu achei que seria, tá? Que eu não acabei ainda, né? E assim, quando você sabe da história da escritora, que nem eu sei, tem um peso. Então tudo que você lê, você fica, putz, e você fica pensando no que ela viveu. Não é um livro leve, não é um livro pra você ler, tipo, ai, que engraçado, não sei o quê. Mas assim, eu tô... Quer dizer, teve uma cena que eu achei engraçada, inclusive, no capítulo passado. Mas é um livro, né, de se pensar, né? E eu tô gostando bastante, inclusive eu tô meio que enrolando, porque ele é bem curtinho, e eu tô gostando muito, e eu não queria que acabasse. E eu achei a capa linda, nossa. Não dá pra ver muito na câmera o verdadeiro tom dele, mas é um rosinha muito bonitinho. E é uma capa meio emborrachada, eu gostei muito dessa edição. O livro, como eu disse, ele é antigo, então tem uns negócios nele que você lê e você fica, isso aqui é um pouco errado. Porque, né, a escritora fala umas abobrinhas, assim, né, tipo, uns termos preconceituosos, ela fala coisas preconceituosas às vezes, né, a personagem dela. Aí, tipo, você tem que ler meio que entendendo que é da época né, enfim. Mas tem umas falas bem merda aqui. Então tem umas páginas que eu olho que eu fico, nossa, perdeu de ficar quieta, né, menina? E, inclusive, com uma certa frequência, se eu não me engano, acho que nas primeiras 10 páginas ela já tinha sido xenofóbica umas 2 vezes. Então, assim... né, tem que ler com esse... Se você for ler, né, você tem que ler com isso em mente. Mas tirando isso, é um livro que eu tô gostando, né. Essa edição, no geral, ela tá bem bonita, ó. Queria que isso aqui fosse uma publi, quem dera. Eu acho que eu não serviria pra ser booktuber, eu não leio grandes quantidades de livro em pouco tempo pra ficar fazendo vídeo sobre isso. Mas parece uma ideia legal, viver de falar de livros. Eu achei bem bonita essa parte também. Porque assim, eu tô levando ele pra ler no estágio, nos momentinhos que eu tenho livre. E aí, o belo mundo onde você está, eu leio mais em casa. Então eu consigo rabiscar as partes que eu gosto. Esse aqui, como que eu tô lendo ele na rua, geralmente eu não tô conseguindo marcar. Aí depois eu fico procurando e não acho as frases que eu queria compartilhar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, uma coisa que a Silvia... Ai, gente, eu não sei se é assim que fala o nome dela, perdão. Eu vou falar Silvia, tá? Silvinha. Que a Silvinha fala direto, ela fala muito da aparência dos outros. E, tipo assim, eu entendo que esse livro, ele é pra ser, tipo, a mente da personagem, né? A gente tá como se estivesse lendo o que ela pensa, né? E é normal a gente pensar sobre a aparência dos outros. Tipo, a gente vê alguém, a gente, tipo, repara, né? Involuntariamente. E o que me consola é que a personagem não chega a falar, né? As coisas que ela pensa. Mas, assim, ela pensa coisas muito negativas dos outros, nossa. Tipo... Ela não pode ver um personagem, um cara baixinho aqui, que ela fica, nossa, ele era baixinho e estranho. Tipo, ela é muito baixofóbica, meu Deus do céu. Entre outras coisas que ela pensa, que eu não vou nem repetir aqui, que é, tipo, super péssimo, né? Mas, enfim, deixa eu ver se eu acho. Ah, tem esse diálogo aqui que eu achei legal. A personagem principal, ela chama Esther. E ela, pelo jeito, namorou um cara aqui, não entendi direito se foi um relacionamento, né? Porque eu tô lendo ainda, como eu disse. E
Tem a personagem principal, né, que chama Esther, e ela aparentemente namorou um cara que chama Bud Willard, e tô descobrindo ainda o que ele é, porque ela começou a falar dele agora, mas parece que eles tiveram um negocinho, né, porque eles já se beijaram aqui e tal. E, enfim, eles têm uma conversa, porque esse cara, ele estuda medicina, eu acho que ele nem é médico ainda, ele tá estudando medicina e ela faz faculdade de literatura, letras, sei lá. Não, ela faz coisa de moda, ela mexe com moda, mas ela mexe com a parte de texto. Eu tava terminando de gravar o vídeo, e aí, simplesmente o vídeo mais escuro do YouTube, né? Meu Deus do céu, pera. Aí, eu tava terminando de gravar o vídeo, e aí deu que a memória do meu celular tava cheia. Aí eu tive que passar o que eu tinha gravado pro computador e aí excluir do meu celular pra poder ter espaço. Então eu estou numa correria aqui porque eu não sei o quanto de espaço eu ainda tenho. Então tá. Eu parei falando que um trecho, né, de A Redoma de Vidro que eu gostei, que eu tô lendo ainda. Tem vários assim que eu gostei, mas eu vou ler um agora aqui e depois eu faço um outro vídeo falando mais especificamente sobre esse livro. Talvez eu faça, não sei também, não vou prometer nada. E pra contextualizar, né, quem eu tava falando, tem a Esther, que é a personagem principal, e tem o Bud Willard, que era tipo um peguete dela. Só que ela não usa essa expressão porque, sei lá, é um livro muito formal pra isso. E peraí que ficou escuro de novo. Enfim, eles têm uma conversa porque o Bud, ele fazia medicina, faculdade de medicina, e ela já era escritora, né, sei lá, escrevia poesias e acho que ela escrevia também pra uma revista, né, como eu tava falando, de moda, eu acho, uma coisa assim. E eles têm um começo de um diálogo, só que na época ela não consegue pensar pra uma resposta pra pergunta dele, e meses depois, na verdade, acho que anos depois, aqui foi só um ano depois, em Nova York, que finalmente pensei numa resposta pra aquele comentário. Então, né, eu sou bem Esther nesse sentido. Eu, depois de, sei lá, 5 anos que eu tive uma conversa, uma discussão, que eu penso, putz, eu deveria ter falado isso, mas eu não falei. Tá, vou ler aqui pra vocês. Como eu falei, eu tô com pouca bateria, pouca memória, então... O Bud, todo mundo vai mandar mensagem agora, sério? O Bud fala pra Esther, você sabe o que é um poema? E ela fala, não, o que é? É um grão de poeira. Ele parecia tão orgulhoso por ter inventado aquilo que eu simplesmente olhei para seus cabelos loiros, seus olhos azuis e seus dentes brancos. Ele tinha dentes muito brancos, longos e fortes, e disse: faz sentido. Foi só um ano depois, em Nova York, que eu finalmente pensei numa resposta para aquele comentário. E aí, pulando aqui um pouco, né, para resumir para vocês, ela fala: agora, deitada na minha cama, imaginei Bud perguntando: você sabe o que é um poema, Esther? Não, o que? Eu diria. Um grão de poeira. E então, quando ele estivesse sorrindo e começando a ficar orgulhoso, eu diria: os cadáveres que você retalha também são, assim como as pessoas que você acha que está curando. Eles são poeira da poeira. Para mim, um bom poema dura muito mais do que 100 dessas pessoas juntas. Claro que Bud ficaria sem resposta, porque aquilo era verdade. As pessoas são feitas de nada mais que poeira. E eu não conseguia entender como tratar de toda aquela poeira era melhor do que escrever poemas, que as pessoas lembrariam e repetiriam para si mesmas quando estivessem tristes, doentes e insones. É isso. Achei muito foda.